Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje falaremos sobre a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês já tiveram aula sobre o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios e hoje, na continuidade, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra básica da nossa doutrina. Vamos falar também um pouquinho sobre o Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, aquele que nós tantos conhecemos. Mas não será uma biografia, mas iremos falar um pouquinho sobre ele. Então, para iniciarmos, nós vamos aqui nos recordar que o Livro dos Espíritos, como foi apresentado aos senhores, está dividido em 4 partes ou 4 livros, e cada um desses livros deu origem, na sua grande maioria, a um outro livro. O nosso livro, esse nosso terceiro livro, que nós estamos apresentando, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele surgiu justamente do terceiro livro, ou da terceira parte do O Livro dos Espíritos. Inicialmente, ele não tinha o nome O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi classificado por Allan Kardec por imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais adiante é que ele foi se chamar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz no seu bojo a explicação das máximas morais do Cristo, né, em concordância com o Espiritismo. Este foi o trabalho de Allan Kardec, que ele queria mostrar que era possível termos fé e essa fé ser condizente com a nossa razão. Tanto é que ele tem uma frase muito forte que diz o seguinte: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, para a gente entender. Interessante que quando ele começou a escrever esse livro, ele estava em um retiro. Né? E nesse retiro, fora lá de Paris, ele teve a curiosidade de saber o que os espíritos pensavam daquela obra que ele estava escrevendo. Ele não tinha dito a ninguém o que ele iria fazer nesse retiro. Então ele mandou uma pergunta para Paris, perguntando o seguinte aos espíritos: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Isso foi no finalzinho de julho de 1863. Em 9 de agosto, um médium recebeu dos espíritos a resposta dessa pergunta e foi enviada para Kardec. Talvez seja a resposta que Kardec precisava ouvir para ter força, para ter mais vontade ainda de dar continuidade à obra. Diz o seguinte a resposta: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizesses bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te que me inclua sempre. Então, quando Kardec recebeu essa mensagem, certamente ele ficou com mais vontade de dar continuidade à obra, porque isso era um alento a ele, que ele estava no caminho certo, porque ele sabia que aquela obra que ele ia fazer ia ter muita resistência, principalmente da Igreja Católica, porque ele ia falar dos ensinos morais do Cristo, coisa que já existia nos Evangelhos. Então foi uma obra muito questionada. Mas Kardec não começou esta obra, certamente, nesse retiro. Se nós nos lembrarmos, lá no livro terceiro, ou na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele fez algumas questões aos espíritos que culminaram em tudo isso que ele estava fazendo nesse retiro. Vejam só, vamos lembrar. Ele perguntou aos espíritos o que se deve entender por lei natural, porque a parte terceira fala das leis naturais. E aí, os espíritos responderam para ele que a lei natural é a lei de Deus, a única capaz de dar felicidade ao homem, que o homem só é infeliz quando dela se afasta. E isso é verdade, né? Toda lei é feita para que a gente seja feliz. Se nós nos afastamos dela, seja a lei do homem, seja a lei de Deus, nós acabamos sofrendo consequências desse nosso afastamento.
Mas Kardec foi lá e perguntou, bem, tem uma lei, ela deve estar escrita em algum lugar. Onde está escrita essa lei de Deus? Porque poderia estar escrito na Torá, poderia estar escrito nos Evangelhos. Onde estava escrita? E a resposta, na consciência. Aí Kardec falou, bem, se está na consciência, se o homem já traz isso em si, por que a necessidade dela ser revelada? Porque simplesmente o homem não lembra disso tudo. E os Espíritos disseram para ele que o homem havia esquecido, havia desprezado. Então era momento que Deus, na sua infinita bondade, queria que fosse revelada novamente, relembrada. Aí Kardec pensou e falou, ótimo. E aí mais para frente ele faz outra questão. Se é para ser lembrada, com qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Quem era essa pessoa? E a resposta nós já sabemos, né? Jesus. E aí então Kardec pegou essas 3 respostas e ele tinha na mão já um esquema para montar um outro livro. Porque ele tinha a lei natural, né, sendo a lei de Deus, o livro que seria a nossa consciência, o professor que seria Jesus. Aí ele pensou, mas, poxa, se Jesus ensinou tudo isso daí, qual a utilidade do ensino dos Espíritos? Aí ele foi lá e perguntou, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos nos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E aí a resposta eu garanto para os senhores, foi aquela que fez com que Kardec se debruçasse sobre os evangelhos para entender melhor. Porque veja que eles dizem, Jesus empregava a miúde, ou seja, sempre, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava em conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que compreendem e ainda menos os que a praticam. Então eles colocaram um desafio para Kardec, que ele tinha que entender, ele tinha que explicar para que a gente pudesse desenvolver todas essas leis. Mas ele pensou assim, ótimo, vou fazer isso. Então, quando foi lá no ano de 1864, ele lança A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. É o seu primeiro nome. Uma obra que não estava acabada ainda, porque ela só se tornou acabada no ano de 1865, quando saiu a 3ª edição. Porque os espíritos fizeram algumas interferências, Kardec colocou outros questionamentos, outras formas de entender as mensagens do Cristo. E nós, quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, a gente já começa a entender o que Kardec quer nos trazer. Porque ele começa dizendo assim que os evangelhos, que está lá no Novo Testamento, eles podem ser divididos em 5 partes, né, as matérias que ali estão contidas, que são os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento e dogmas, e os ensinos morais. As 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias, diz que me disse, mas a 5ª nunca foi atacada, que é a lei moral. Então, por que Kardec iria trabalhar com algo que estava sempre em discussão e ninguém, às vezes, tinha ali mais saber que o outro? Então, era melhor trabalhar com aquilo que todo mundo acreditava, todas as religiões convergiam para aquilo, que era a moral do Cristo. Então foi isso que ele foi trabalhar. E aí então ele coloca na introdução o seguinte texto. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, em geral só são inteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam reconhecer os que têm estudado seriamente, e como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão. E que chave é essa? Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, quando nós começamos a estudar o que acontece após a morte do corpo físico, nós começamos a ter uma forma diferente de encarar aquilo, muitas vezes, que Jesus vinha dizer. Porque Jesus falava
coisas que, se a gente tivesse em conta que a vida terminava no túmulo, não teria razão de Jesus estar falando. Então essa é a grande chave que o Espiritismo tem. E Kardec continua dizendo, em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica, impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível. Então ele não fez igual os evangelistas, né? Aqueles que escreveram os evangelhos, de forma a colocar e seguindo uma sequência assim que muitas vezes não tinha lógica. Então ele pegou todos aqueles evangelhos e estudou cada um deles separadamente, trouxe essas máximas para uma próxima das outras, através das suas naturezas, e colocou para nós em O Evangelho segundo o Espiritismo. Fica muito mais fácil da gente entender. Então, quando ele terminou de codificar o Evangelho tinha lá a introdução e mais 28 capítulos. E começa justamente com o capítulo-chave, né? Aquela coisa que Jesus falava, não vim destruir a lei. E termina com a coletânea de preces espíritas. E nós vamos talvez entender o motivo dele fazer esse trabalho. Vamos ver como é que ele fez essa estrutura metodológica do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele tem uma base. Né? A base é justamente os capítulos iniciais. Os 4 primeiros capítulos são a base do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se nós entendermos, nós precisamos entender esses 4 capítulos para que a gente possa depois entender o restante do Evangelho e o restante das coisas que nós vamos aprender durante a nossa vida. Porque isso é muito importante. Jesus não veio destruir a lei, ele veio dizer que o reino dele não é deste mundo, então muitas vezes ele vai falar coisas que não é para este mundo, mas para quando nós estivermos um mundo além desse daqui, ou seja, no nosso mundo espiritual, e que veio dizer, olha, para que você chegue ao reino de Deus, vai ter que nascer de novo, porque nós não vamos conseguir em uma única vida, ok? Nosso objetivo ainda é a perfeição, mas isso vai demandar tempo e reencarnação. Então, depois da base, ele traz a redenção individual. E nessa redenção individual, ele traz capítulos que são as bem-aventuranças, né? Aquelas bem-aventuranças que o Cristo falou no Sermão do Monte. Falar do bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espíritos, os que têm puro coração, os brandos e pacíficos, e todas as outras bem-aventuranças que estão contidas nessas 5 principais, e além do Cristo Consolador. Bem-aventurados misericordiosos. O Cristo Consolador é que vem nos dar a base para nos tornarmos espíritos bem-aventurados. Porque quando nós nos tornamos espíritos bem-aventurados, a gente está feliz. Mas é fácil fazer isso? Como é que a gente vai fazer? Como é que nós vamos nos tornar espíritos bem-aventurados? Aí Kardec, então, trabalha alguns capítulos para que a gente entenda isso, tenha meios para chegar a essas bem-aventuranças. E ele começa lá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. É fácil a gente amar ao próximo depois que a gente consegue se amar, não é verdade? Amar os vossos inimigos, muito mais difícil do que amar a mim e ao meu próximo. Então, olha a sequência. Então, quando a gente aprende a amar a si, amar o próximo, e aí fica mais fácil a gente chegar a amar os inimigos. Não sabe a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita deu. Então, é a caridade sem olhar a quem. Honrar o pai, honrar a mãe, coisas que muitas vezes nos dias atuais nós nos esquecemos. Temos que pensar nisso. Por pior que o pai ou que a mãe seja, são eles que nos deram a vida. Temos que honrar a eles nesse sentido. Fora da caridade nossa salvação. Isso também é muito importante. E não se pode servir a Deus e a mamon. É aquela coisa, eu quero ter, né? Que isso é mamão, é o poder. Eu quero ter. Mas eu não quero, às vezes eu quero ser também. Aí fica muito difícil, querendo ter, eu ser. Primeiro eu tenho que ser.
Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será dado, né, de conforme com a necessidade, para suprir a sua necessidade. E ele termina essa parte da redenção individual em sede perfeitos. Se nós conseguimos chegar a isso, a sermos perfeitos, entraremos no reino de Deus, com certeza. Ficaremos muito mais próximos a Ele. Mas nós não somos seres individuais vivendo individualmente, nós vivemos em coletividade. Então há de ter também a redenção coletiva. E a redenção coletiva, ele começa falando sobre os muitos, os chamados ou poucos escolhidos, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Os estudos são abertos a todos, cada um vai estudar aquilo que ele achar bem estudar, mas é a todos, é coletivo. A fé transporta montanhas. Se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, nós podemos dizer para aquela montanha, sai daqui, vá para lá, e ela irá. Mas qual montanha é essa? É a montanha física? Não, a montanha dos nossos problemas, né? Então, isso também tem a ver com a coletividade. Os trabalhadores da última hora, não haverá falsos cristos, haverá falsos cristos e falsos profetas. Não separei o que Deus juntou. Estranha moral, um capítulo muito difícil nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que se nós não tivermos aprendido aqueles 4 primeiros lá da base, quando nós chegarmos nesse, nós não vamos entender. Não vamos conseguir entender. Imagina praticar. Então é por isso que temos que conhecer bem a base. E ele coloca também aqui que a gente não deve colocar a candeia embaixo do alqueire, também falar um capítulo sobre isso, que a nossa luz deve iluminar a todos e não apenas a nós. Então, falando no coletivo. Buscar e acharei, que a gente tem que estar sempre buscando a nossa melhoria, a melhoria do nosso local onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, temos que estar sempre buscando. E se a gente buscar, a gente vai encontrar. E que a gente deve dar de graça o que de graça a gente recebeu. E isto fala muito a mediunidade, né? Vocês vão ouvir muito falar nisso. A mediunidade foi dada de graça, então ela de graça, ela foi recebida de graça, deve ser dada de graça também. Vocês vão ouvir falar isso durante toda a sua vida de vocês espíritas. Não devemos cobrar por nada que a gente faça em relação à mediunidade. Então chegamos aí ao 26º capítulo. Faltam 2 capítulos, que é justamente a nossa redenção final. Nessa redenção final, né, a nossa união do homem com Deus. Kardec vem no pedir obtereis, porque se nós temos que buscar, nós podemos pedir. Mas o que nós vamos pedir ao Pai, se nós estamos buscando, e Ele fala que busque e você vai achar? Nós podemos pedir, mas vamos pedir o quê? Pedir força, pedir sabedoria, não é sentar e ficar pedindo, que aí a gente não vai conseguir. Temos que buscar também. Né? E ele termina com a coletânea de preces espíritas. Prece para encarnado, para desencarnado, para doente, vários tipos de prece. E por que Kardec termina com essa coletânea de preces? Porque quando nós estamos em prece, nós elevamos o nosso pensamento e ficamos mais próximos do Pai. Então, Kardec quis fazer que nós terminássemos esse livro com um pensamento elevado, para que a gente pudesse chegar mais perto do nosso Pai. Porque o Pai está sempre perto de nós, mas nós nos distanciamos dele. Então, que nós temos que estar sempre em preces. Por isso que ele termina em prece. Porque quando nós entendermos que as leis naturais que estão na base, né? Quando a gente entender o caminho que a gente tem que trilhar, a nossa responsabilidade como ser individual e nossa responsabilidade coletiva, aí nós vamos começar a nos unir a Deus. Então esse é o caminho. Então quando vocês forem fazer o Evangelho no lar, utilizem o Evangelho segundo o Espiritismo, mas utilizem ele desde lá, da introdução, e vão passando capítulo por capítulo, até chegar à coletânea de preces. Passem pela coletânea de preces, para que vocês entendam, leiam elas, tem algumas leituras muito interessantes nessa coletânea de preces. E você faz isso a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, depois você fizer 3 vezes o livro do Evangelho segundo o Espiritismo no seu Evangelho no lar, aí talvez você possa já abrir, a cada semana, abrir o livro para ver qual é a mensagem que sai. Mas até lá, sigam para que a gente possa relembrar todas aquelas leis que estão na nossa consciência. Lembrem bem disso, ok? E agora a gente dando continuidade
ao nosso curso, né? Vamos falar um pouquinho desse homem, nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes, né? Médico dos pobres. Não vai ser uma biografia, como eu disse. Ao final, nós vamos deixar ali um slide com os 3 livros que vocês podem ler, biografias dele, casos, lindos casos de Bezerra de Menezes. Temos ali também obras póstumas que tem muitas informações sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo não vou colocar, porque nós já passamos falando sobre ele. Ok? Então, vamos em frente. Bezerra de Menezes, né? Nome: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nasceu em Freguesia de Riacho de Sangue, uma cidade lá no Ceará, que não tem mais esse nome. Hoje o nome dela é Jaguaretama. Nasceu dia 29 de agosto de 1831. Sua família, o pai chamava Antônio Bezerra Cavalcante e a mãe Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Eram de religião católica. Esse nosso grande irmão era muito inteligente desde a eternidade. Aos 13 anos, ele já substituiu um professor de latim. Aos 19, ele falou para o pai, lá no Ceará, falou: quero ir para o Rio de Janeiro, que era a capital da República, onde tinham as grandes faculdades. Quero ir para o Rio de Janeiro porque eu vou fazer a faculdade de medicina, uma coisa muito difícil naquela época. E ele veio para o Rio de Janeiro com apenas 400 réis, né? 400 mil réis, que era o dinheiro da passagem, mas uns trocados para ele ficar aqui por quanto tempo não sabia. Então ele chegou aqui, começou a trabalhar, entrou na faculdade, dava aulas particulares para poder manter a faculdade, o local onde ele morava, e se formou em medicina aos 25 anos. Interessante nessa coisa dele dar aula para se manter, é que certa vez ele estava passando por uma dificuldade muito grande, não tinha dinheiro para pagar o aluguel e para pagar algumas taxas da faculdade, e aí uma certa noite, antes dele dormir, ele sentou, fez uma prece e pediu para Deus, pediu obtereis, lembra? Se Deus mandasse algo para que ele conseguisse arranjar aquele dinheiro de forma honesta, porque ele precisava, ele queria um trabalho. E orou fervorosamente. No dia seguinte, logo pela manhã, bateram a sua porta. Era um aluno de uma faculdade que chegou até ele por, sabe-se lá por onde, mas disse para ele: eu precisava que você me desse aulas particulares, eu sei que você dá aula particular. Eu falei: sim, dou. Então, preciso que você me ensine matemática. Aí Bezerra ficou triste, porque falou: poxa, mas matemática não é meu forte. Se você precisasse estudar biologia, química, física, latim, mas matemática, realmente eu não sei se eu tenho condições de dar aula para você. Ele falou: não, eu sei que você tem condições de dar aula, porque você pode estudar e depois você me passar da forma como você entendeu, porque você tem uma didática melhor do que os professores. Ele falou: tá bom, posso fazer isso, mas eu vou precisar pelo menos de uma semana. Ele falou: não, então tudo bem, uma semana, fica com o dinheiro. Ele falou: não preciso de dinheiro, não, fica com o dinheiro. Aí deixou o dinheiro com Bezerra, a Bezerra foi ver, era justamente a quantidade que ele precisava para pagar ali o local onde dormia e a faculdade, devia ter sobrado alguma coisinha também. E foi estudar, foi para as bibliotecas estudar matemática, para poder passar na semana seguinte para aquele aluno que nunca mais voltou. E nós vamos entender mais à frente por quê. Então ele se formou aos 25 anos como médico, doutorado, né, como médico, e entrou para o exército em 1858, tornou-se cirurgião-tenente, cargo que ele ocupou até 1861, quando ele pediu exoneração para um outro cargo também muito importante. Teve 2 casamentos. Casou em 1858 com a dona Maria Cândida de Lacerda, com quem teve 2 filhos. Mas ela faleceu em 63 e ele ficou com os 2 filhos. Então, em 1865, ele contrai novas núpcias com Cândida Augusta de Lacerda. Se vocês notarem, um nome muito parecido. Eram irmãs por parte de mãe, né? E ele teve 5 filhos com essa segunda esposa, com quem viveu até o seu desencarne. Na política, ele foi eleito 3 vezes como vereador, em 1860, que foi o que fez com que ele saísse do exército para assumir o cargo em 61. Em 1864 ele foi reeleito. Em 1873 ele mais uma vez foi eleito vereador pela cidade do Rio de Janeiro. Político,
sem sombra de dúvida, honesto. Era um político que até os adversários gostavam, porque ele tinha eloquência, ele sabia se colocar, tinha sempre um argumento bom. Foi eleito 2 vezes como deputado geral, o nosso deputado federal hoje, em 67 e em 78. Chegou a ser presidente também da Câmara dos Vereadores e foi um político assim que ninguém pode falar mal. Mas ele tinha um outro cargo, né? Que era o médico dos pobres. Isso até hoje continua sendo médico dos pobres. E por que que ele era considerado médico dos pobres? Porque ele não cobrava a consulta dos menos favorecidos. Ele não, aqueles que podiam pagar, pagavam. E muitas vezes ele pegava esse dinheiro que ele recebia daqueles que podiam pagar e dava para aqueles de quem ele não cobrava, para comprar o remédio que ele aviava a receita, ou então pedia para ele buscar na farmácia onde ele tinha uma conta. E era assim. Ele dizia que ele só podia honrar o cargo de medicina se ele pudesse ajudar realmente. Não importava dia, hora ou local. Ele estava sempre pronto a ajudar. E ele fazia tudo isso, gente, sem ser espírita. Porque ele foi apresentado à doutrina espírita em 1876, quando ele ganha de um grande amigo dele um exemplar de O Livro dos Espíritos. E aí ele ganhou aquele livro e, ao voltar para sua casa, o percurso era um percurso um pouco distante, 1 hora de bonde, naquela época, e ele começou a ler, ele falou assim, bem, eu acho que eu não vou para o inferno se eu ler essa obra. E começou a ler aquela obra e dizia que tudo aquilo que ele lia não era nenhuma novidade para ele conhecia tudo aquilo, já sabia de tudo. Então ele diz numa dessas fotografias que ele se achava assim que ele era um espírita inconsciente, ou já era espírita desde criancinha. Né? Ele começou a estudar a doutrina espírita e certa vez ele tinha uma doença muito antiga e esse amigo que deu o livro para ele falou assim, por que você não vai àquele médium receitista? Ele falou, não vou, e mandou o nome, Adolfo, e mandou lá o problema. E depois chegou uma receita com os remédios homeopáticos que ele tomou e se curou. Aí ele falou assim, eu achei onde eu devo estar, né, na doutrina espírita, porque uniu tudo, o que ele entendia de filosofia, o que ele entendia da própria religião, o que ele entendia ali também da ciência, né? Aquelas ciências da região, que ali no Rio de Janeiro ainda tinha muita flora, muita fauna, que podiam ser utilizadas, a flora ser muito bem utilizada para homeopatia. Tanto é que ele se tornou depois médico homeopata. Em 1866, então, depois de 10 anos, diante de cerca de 2.000 pessoas, ele se declarou, depois de fazer um discurso espírita. E aí, vocês imaginam naquela época, todo mundo combatendo o espiritismo, ele se declara espírita. E ele foi um dos grandes divulgadores do espiritismo naquela época. Divulgador e pacificador também. Suas obras de divulgação, ele foi articulista, redator do periódico A Reforma, do periódico Sentinelas da Liberdade, foi articulista do jornal O País, que era o maior jornal de circulação, sobre o periódico O Reformador também, escreveu, foi presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que naquela época estava montando os centros espíritas, fizeram uma federação, e ele foi presidente lá por 2 vezes. A primeira vez ele passou, foi muito espinhoso, mas ele conseguiu tirar o seu mandato. Passado algum tempo, em 1895, ele foi convidado por amigos para voltar a ser ali presidente, porque estava tendo muita divisão entre o espiritismo, e ele era um conciliador. E ele falou, não posso, porque afinal de contas eu tenho que manter a minha família, estava lá com os seus filhos, a esposa. Aí, poxa, né, vem. Aí um amigo dele que estava ali presente deu passividade ao espírito, e o espírito chamou ele e falou assim, amigo, venha cá. Então, se o seu problema é dinheiro, venha, candidate-se ao cargo, que nós vamos dar um jeito nisso para você. Não tem problema de dinheiro, porque isso nós podemos mandar para você, tantos quanto forem necessários, estudantes precisando de aula de matemática. Aí ele se lembrou daquele primeiro estudante que nunca voltou. E ele viu que desde aquela época a espiritualidade já trabalhava com ele. Aí não teve como negar. Se candidatou e foi eleito e presidiu até o seu desencarne. Né?
foi escritor de vários livros, era um abolicionista de carteirinha. Esse livro, A Escravidão no Brasil e as Medidas que Convém Tomar para Extingui-la Sem Dano à Nação, mostra o que era esse homem, que pensava no homem, mas pensava também na nação. Olha aqui, ali vocês têm aí outros livros que vocês podem baixar na internet. E, infelizmente, ele desencarna em 1900. Ainda presidente da FEB, no desencarne dele, fazia 4 meses que ele estava acamado, quando ele chegou no plano espiritual, depois que teve possibilidade de fazer aqui uma comunicação, perguntaram para ele qual foi a melhor felicidade, e ele falou que foi ser recebido por Celina, a emissária de Maria Santíssima, e pelos seus amigos que estavam ali no quarto esperando, e o murmurinho que estava lá de fora, e ele quis saber quem era, e aí Celina falou, vem cá que eu vou te mostrar. E ele olhou pessoas que ele não conhecia, e falou, mas não conhece ninguém. Ele falou, não, que daí são todos aqueles que você ajudou na casa espírita, na federação, são espíritos que estavam desencarnados, que estavam com algum problema e você ajudou. São espíritos que participaram de processos de desobsessão, de ajuda a necessitado. Todos eles estão aqui te saudando. E ele ficou muito feliz. Não é bom a gente chegar num lugar onde estejam nos esperando? Olha que maravilha. Mas, passados 50 anos do seu retorno ao mundo espiritual, houve uma festa. E aí nessa festa estava presente o nosso querido, também já desencarnado hoje, Chico Xavier. E Chico Xavier nos conta que em determinado momento Celina vem e fala para Bezerra de Menezes: Bezerra, tem um recado para você de Maria Santíssima. Ela disse que você está preparado e já pode seguir para um plano superior, que ela tem um trabalho para você em orbes melhores. E ele parou, ficou feliz com aquilo, mas ficou triste ao mesmo tempo, deixou uma lágrima rolar do olho e disse o seguinte: Celina, minha amiga, pode levar um pedido meu a Maria Santíssima? Diga a ela que eu gostaria de permanecer nas cercanias da terra, enquanto tiver um irmão necessitado. Ela falou, olha, tá bom, vou levar. E foi, retornou e falou assim, Bezerra, tenho a resposta de Maria Santíssima. Ela diz sim, que você pode permanecer nas cercanias da terra ajudando os necessitados por quanto tempo você quiser. E nós estamos aqui, senhores. Mais de 120 anos do seu retorno ao mundo espiritual, ele continua nos auxiliando, estando conosco nos momentos mais difíceis, mesmo podendo já ter ido para um plano superior. Esse homem é sempre um grande mentor de todos nós, o médico dos pobres. Eu deixo para os senhores aqui os livros que os senhores podem ler para conhecer um pouco mais dessa grande figura, que é o Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Fiquem todos com Deus e que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Muito obrigado.